Em Solo Leveling existem diversos tipos de caçadores e ranks diferentes, onde as letras representam o poder de determinado caçador, e quanto mais alta, obviamente, mais poderoso ele é. Mas existem os caçadores que se tornam tão fortes que essas letras e o rank nem fazem mais sentido. Não dá para encaixá-los dentro de tabelas, e eles se tornam quase entidades perto dos humanos. Então hoje eu decidi trazer para vocês alguns dos caçadores mais fortes de Solo Leveling, desde o rank S até os que estão acima do rank nacional, considerados os mais fortes do planeta. E abrindo a lista de hoje eu coloquei Kenzo Tanaka, que é um dos personagens menos aproveitados dentro do Rank S, apesar da força que ele demonstrou ter. Ele apareceu na preparação dos heróis para invadirem a ilha onde as formigas estavam dominando e evoluindo. Durante essa preparação, os heróis decidiram entrar em uma disputa que rapidamente se transformou em uma luta entre os caçadores coreanos contra os japoneses. Durante essa batalha, ele facilmente venceu o caçador Baek, que foi elogiado como um dos Rank S mais habilidosos da sua geração. Mesmo assim, ele mesmo disse que em sua forma transformada não teria mudado o resultado, já que o Kenzo estava muito acima do seu nível. Já na ilha, ele foi mostrado dizimando dezenas de formigas, mas acabou sendo morto bem rápido pela formiga que viria a ser conhecida como Bero, a formiga que virou uma das sombras do Sun Jin-woo. Infelizmente isso é tudo que temos acerca do personagem, mas pelo menos ele tem um feito decente, que é superar Baek, que é um dos mais poderosos da Coreia. Antes disso ele já tinha vencido Ma Dong-woo, outro caçador Rank S coreano, que mostra sim que Kenzo estava entre os maiores da sua classe. E outro caçador japonês que teve muito destaque durante esse arco foi o Goto Ryuji, ele que foi o principal organizador da ação dos caçadores de invadir a ilha dominada pelas formigas, com o objetivo de ser reconhecido como Rank S nacional. Esse rank é destinado aos Rank S mais poderosos, fortes o bastante para fecharem os portais de Rank S e ao topo de patamar da série, abaixo dos monarcas e seres do mesmo calibre. Ele é reconhecido como o caçador mais forte do Japão e, sem sombra de dúvidas, era o mais poderoso entre os Rank S reunidos, abaixo apenas do Sun Jin-woo. Os dois chegaram a lutar e o Goto reconheceu a força do protagonista e o atacou com toda a sua força, o que deixou todos impressionados. Goto é tão poderoso que, usando toda a sua força, existem poucos Rank S que poderiam acompanhá-lo, tanto em força quanto em velocidade. Sua principal habilidade é utilizar sua mão como uma lâmina, quando coberta de energia, e é tão veloz que foi um dos poucos a conseguir reagir a um ataque do Rei Formiga. Mas ele é mais um que foi morto pela formiga Bero, e seus feitos não são suficientes para fazer com que ele suba na lista. Mas sem sombra de dúvidas, ele era sim um Rank S extremamente poderoso e tinha a chance de se tornar um Rank S nacional. Já que eu falei dessa classe, Yuri Orlov é o primeiro Rank S nacional a aparecer aqui na lista de hoje, com certeza o mais fraco desse seleto grupo. O personagem apareceu após fazer um acordo com o governo japonês de segurar um portal de Rank S que havia aparecido em Tóquio. Ele se ofereceu para bloquear o portão em troca de uma taxa ridícula de 10 milhões de dólares por dia, mas insistiu que o preço era até barato comparado a outros Rank S nacional como Tomás André. Foi durante essa negociação que ele demonstrou suas habilidades como o suporte mais poderoso do mundo. Ele criou uma barreira para paralisar totalmente os movimentos dos associados que foram até a sua casa negociar. Já na frente do portão, o governo japonês reuniu milhares de cristais de mana para energizar a barreira que ele criou ao redor do portal. A barreira até chegou a dar certo por alguns instantes, isso até os gigantes conseguirem quebrá-la e devorarem o personagem por inteiro. Ele fica em oitavo da lista por ser reconhecidamente um rank nacional, e esse título carrega uma força enorme, mas é com certeza o mais fraco do grupo e com menos aparições. Mas continuando com a lista, em sétimo lugar, Lennart Nierman. Lennart é o caçador mais poderoso da Alemanha e ocupa o posto de 12º caçador mais poderoso do mundo. Ele é um dos poucos caçadores, mesmo entre os rankings nacionais, capaz de ver os servos na sombra do Sun Jin-woo, e afirma que ele poderia atacar todos os Estados Unidos se ele quisesse. Isso no caso o Sun Jin-woo, não o caçador alemão. Mas enfim, depois que Jin-woo emitiu um aviso à comunidade internacional sobre a ameaça dos monarcas, Lennart decidiu procurar sua ajuda e viajou até a Coreia para conhecer o personagem pessoalmente. Infelizmente, o Tomás escolheu exatamente o mesmo dia para visitar Jin-woo e recompensá-lo por poupar as vidas dos membros da sua guilda, então os personagens não chegaram a se encontrar. Vários dias depois, quando Rakan, o monarca das feras, apareceu do nada e começou a devastar a cidade, Lennart foi um dos primeiros Rank S a chegar no local. Ele ficou apavorado com o nível de força da criatura, mas estava disposto a lutar. Porém, antes de tomar a decisão de ir à batalha, Tomás o empurrou para fora do caminho e tentou matar Rakan sozinho. A luta foi equilibrada, até o monarca mostrar sua verdadeira forma e quase matar Tomás, mas Lennart usou de seus poderes para salvar a vida no último instante e logo após o protagonista chegou. Não sabemos muito dos seus poderes, mas sabemos que é um mago e que é capaz de manifestar um par de manoplas ao redor dos seus braços e usá-las para disparar rajadas poderosas de energia em seus alvos. Essas rajadas eram fortes o bastante para cegar Rakan e desorientá-lo, mas não tinham poder suficiente para realmente machucá-lo. E avançando na sua lista, temos Go Gun-hee. Gun-hee já foi considerado o caçador mais forte da Coreia, mas isso foi décadas antes dos eventos atuais da série, então ele não participou em quase nenhuma batalha no anime. Sua idade mais avançada fez o seu corpo perder a capacidade de lidar com sua própria força, e como resultado, Gun-hee foi forçado a se aposentar, mas ele ainda se manteve na ativa como presidente da Associação Coreana de Caçadores, e foi um dos maiores aliados de Sun Jin-woo. Ele é um dos caçadores que era receptáculo dos governantes, mas seu corpo já não aguentava mais esse poder, como eu acabei de mencionar. Por conta disso, ele é o mais fraco dos caçadores que conta com essa habilidade extra, mesmo sendo extremamente forte. Ele era forte o suficiente para quebrar grandes
grandes camadas de gelo com uma única cabeçada e facilmente desviar de uma explosão de energia do Monarca de Gelo com a sua mão nua. Ele foi capaz de acompanhar o Monarca em sua breve batalha e provou ser ágil o suficiente para até mesmo desviar de alguns dos ataques a queima-roupa. Mas por conta da sua derrota para o Monarca e não ter outros feitos em batalha, ele é o hospedeiro mais fraco aqui da lista e o que fica mais abaixo. Mas continuando com os hospedeiros, em quinto lugar coloquei Christopher Reed. Reed era um dos 5 caçadores de nível nacional e o terceiro caçador mais poderoso do mundo. Pouco depois de o portal de Rank S aparecer, o mesmo que matou Yuri Orlov, ele foi visitado por conta de uma visão de uma vidente que previa sua morte, mas ele não deu muita moral por ser extremamente poderoso. Alguns dias depois, Chris acordou no meio da noite e descobriu que ele tinha sido preso dentro de uma fenda dimensional pelos monarcas. Os monarcas dos insetos, do gelo e das feras apareceram para ele e pediram para manifestar a sua verdadeira forma, mas tudo acabou se transformando em um combate. E, infelizmente não vimos o combate e o único a morrer foi o próprio Christopher Reed, mas pelo menos deu para ver brevemente a sua forma transformada. Ele era capaz de transformar em um monstro humanoide que liberava chamas constantes, e as chamas que ele podia gerar com essa habilidade eram tão potentes que foram necessários 14 caçadores de Rank S para apagá-las. Essa sua forma é porque ele era o recipiente de um governante, mas infelizmente a escala completa das suas habilidades nunca foi exibida em detalhes. Por conta de ser um recipiente de um governante, ele é mais forte que todos que vieram abaixo dele na lista com sobras, mas por não ter nenhum feito, fica abaixo dos demais que também são recipientes. Ele só fica acima do presidente por conseguir ter controle total dos seus poderes, algo que o personagem não era capaz pela sua idade, como eu tanto mencionei na parte dele. Mas indo para o quarto da lista, Liu Zigang é o caçador mais poderoso da China, e antes dos eventos principais da série, ele era o segundo caçador mais poderoso do mundo. E infelizmente ele é mais um com pouquíssimas aparições, sendo o rank nacional com menos aparições em lutas, apenas com algumas demonstrações de forças. Ele apareceu pela primeira vez após a batalha dos Rank S contra as formigas, ajudando a defender a costa leste chinesa contra as formigas desgarradas do ninho. Nessa ocasião, ele facilmente matou dezenas de formigas com um único ataque, formigas que são ameaças a caçadores de rank A e B, ultrapassando facilmente o nível dessas classes. Quando se espalhou a notícia de que um gigante do portão de Rank S de Tóquio estava cruzando o oceano para a China, Zigang interceptou e facilmente matou a fera na costa chinesa. Apesar de ter conseguido matar a fera sem grandes problemas, ele ficou impressionado que o protagonista havia matado centenas daqueles com facilidade. Mais tarde, durante a batalha final, ele foi visto novamente matando um dos gigantes e afirmando que era mais fácil fora da água, mas não teve participação ativa na luta contra os monarcas de fato. Zigang é um espadachim e carrega com ele espadas gêmeas, conseguindo lutar tanto a curta quanto a longa distância. Isso graças a suas técnicas de liberar cortes explosivos de energia simplesmente balançando as suas espadas. Ele é extremamente rápido, como foi visto quando ele cortou um gigante em pedaços em um instante. E no geral, é só isso que eu tenho para falar dele. Faltam participações para o personagem, mas com o título de segundo caçador mais poderoso do mundo, fica difícil colocá-lo mais abaixo na lista de hoje, ironicamente em quarto, mas vocês vão entender mais pra frente. Isso porque agora vamos falar do terceiro da lista, que é ninguém mais, ninguém menos que Tomás André. Ele que por muitos anos foi o caçador mais poderoso da Terra, onde diziam que ele reinava acima de todos os outros caçadores. O seu poder era tão imenso que o caçador Huang, o mesmo que queria matar o protagonista, suava frio quando estava na sua presença e nem tentava falar sem ter sido autorizado. Tomás era filho de uma família pobre de imigrantes europeus e passou a sua infância cercado de inimigos, onde descobriu que ser forte e dominar os mais fracos era necessário para sobreviver. Anos mais tarde, quando a existência de bestas mágicas foi descoberta, Tomás aproveitou a oportunidade para se tornar um verdadeiro rei e receber o poder dos governantes. Ele é muito habilidoso no combate corpo a corpo e possui uma força física imensa, conseguindo lutar de igual para igual com o monarca das feras antes da sua transformação total. Seus socos eram tão poderosos que derrubar prédios com apenas a pressão do vento gerado dos seus ataques era algo comum. Sua principal arma é a sua armadura, aumentando drasticamente seu ataque e a sua defesa, se tornando incomparável a qualquer outro caçador comum. Nessa forma, o poder defensivo adicional que Thomas obtém nessa habilidade é tão grande que Jin-Woo machucou as suas mãos enquanto batia no personagem. Ele ainda conta com o poder telecinético de atrair objetos para sua direção e é tão forte que foi comparável a um buraco negro. Apesar de ser extremamente poderoso, o personagem em tela tem mais derrotas que vitórias, mas ele estava lutando contra os monarcas, então não é nenhum demérito. Ele foi crucial na derrota do monarca do corpo de ferro junto das sombras mais poderosos do monarca das sombras, e em questão de poder, só perde para os próximos dois, mas é indiscutivelmente mais poderoso que todos os demais da lista. Mas continuando, curiosamente aquele que ocupa o segundo lugar da lista de hoje é o pai do protagonista da obra, e como caçador, só perde para o filho em questão de força. Sun Il-hwan era um dos primeiros Rank S da Coreia antes do sistema de classificação existir, então ele nunca foi reconhecido como um Rank S de fato. 10 anos antes dos eventos da história principal, Il-hwan ficou preso dentro de uma masmorra durante um ataque, onde todos acreditaram que ele estava morto, mas ele acabou sendo encontrado e salvo pelos governantes, que lhe concederam mais poder e confiaram a missão de assassinar o novo monarca das sombras que logo iria nascer. Como ele não tinha como escapar de volta para casa sozinho, Il-hwan não teve escolha a não ser aceitar as exigências dos governantes. Com seus novos poderes, se tornando agora um recipiente de um fragmento da luz mais brilhante, Il-hwan agora era um dos caçadores mais fortes do mundo. Mas diferente do seu filho, seu corpo não estava adaptado aos poderes que os governantes lhe deram.
deram, e como resultado, ele se desintegrou logo após se esforçar demais em sua batalha contra os monarcas. Ele era dezenas de vezes mais forte que o Rank S e se mostrou bem superior ao Tomás André em sua luta contra o Monarca das Feras e do Gelo. Enquanto Tomás foi completamente derrotado, Sun Yuhuan conseguiu se manter de pé para proteger o filho e seu despertar como monarca. Ele era rápido e forte o bastante para lutar contra o Monarca de Gelo e das Feras ao mesmo tempo, além de ser capaz de se camuflar com o ambiente e esconder todos os vestígios da sua presença, essencialmente se tornando fisicamente e magicamente invisível. O personagem só não sobe para primeiro lugar na lista porque o próximo é insuperável, mas fez por merecer estar em segundo. E indo para o primeiro, aqui não tem mistério para ninguém. Sun Jin-woo, o Monarca das Sombras, é sem sombra de dúvidas o caçador mais poderoso que já existiu. Mesmo antes de despertar toda a sua força, ele já havia sido capaz de derrotar completamente Tomás André e foi capaz de vencer a Monarca dos Insetos. Antes disso tudo acontecer, ele já havia lutado com o antigo Monarca das Chamas Brancas, o Rei dos Demônios, e também com o Arquiteto, vencendo ambos. Após o despertar, ele facilmente se tornou o ser mais poderoso da Terra e venceu o restante dos monarcas, incluindo o Monarca da Destruição, o único igual em poder ao Monarca das Sombras. Claro que seu principal poder é o de extrair a sombra dos seus inimigos, criando um exército variado e poderoso, mas ele vai muito além disso. Jin-woo é capaz de se regenerar de qualquer tipo de dano causado ao seu corpo, com exceção de ferimentos fatais, como ser esfaqueado no coração. Ele é imune a todas as doenças, venenos e quaisquer habilidades que possam ser prejudiciais aos seus status, e fica mais forte caso sua barra de vida fique muito baixa. A sua força é incomparável, sendo capaz de repelir sem esforço os ataques do Monarca do Gelo com uma mão e matar o Monarca das Feras com 4 ataques. Antes de despertar os seus poderes, sua resistência era tão alta que mesmo o Rei das Formigas não era capaz de causar grandes danos com seus socos. Lembrando que Jin-woo também tem outros poderes, como capacidade de manipular as memórias de outros humanos até certo ponto, fazendo contato físico com a pessoa que ele queira manipular as memórias. Ele também pode criar portais, pode armazenar um número ilimitado de itens à sua sombra e possui telecinese. Isso sem contar o poder das suas sombras. Beru tem a capacidade de curar após devorar um suporte Rank S, seu orc superior e dragões podem lançar chamas e por aí vai. É um poder de capacidade quase infinita e ele demonstrou ter ficado ainda mais forte no fim da série após derrotar o Rei dos Dragões sem ajuda de ninguém, garantindo seu primeiro lugar isoladamente na lista. Mas se curtiu, deixa o like aí embaixo. Se acha que algum outro caçador deveria ou não estar aqui na lista, deixa nos comentários. Não esquece de mandar para aquele seu amigo que não sabe nada sobre a série e até a próxima.